Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre a frente 4D, 08, o número da aula, né? E temos como tema o assunto chamado de polarização, difração e interferência, tá? Para falar desses três assuntos é necessário termos conhecimento de quais assuntos? Reflexão, refração. E também temos que ter um conceito das questões de fontes luminosas, conceito introdutório de óptica, tudo bem? Então, olha só, falando da parte introdutória de óptica, vocês viram o seguinte, as fontes luminosas. As fontes são aquelas luminosas, são aquelas chamadas de fonte primária, aquela que emite luz. E aquelas que apenas refletem a luz é chamada de fonte secundária. Quando a luz, os raios luminosos colidem em uma superfície e tendem a retornar, nós disponibilizamos, falamos que esse fenômeno físico relacionado à colisão de um raio de luz e o seu próprio retorno é chamado de reflexão. E quando a luz colide em uma superfície mudando de meio, né, ultrapassando, tendo essa mudança no meio, nós chamamos de refração. Essa parte inicial aqui de polarização e difração, nós temos que ter um conhecimento mais aprofundado de reflexão e refração. Por quê? Porque quando a luz colide em uma superfície e retorna, isso vai trazer para a gente algo fundamental, que é a possibilidade de enxergarmos as cores, né? Enxergarmos os objetos. Então, nós conseguimos enxergar por conta da luz. E essa luz é justamente a luz que é refletida, que colide nos materiais e traz as informações até você. Tudo bem? Então, para esse primeiro momento, Newton, que é o caso da introdução aqui do livro, né, ele fala que uma determinada luz pode mudar a nossa percepção de cor. Tá entendendo? Pode ocorrer da luz colidir uma superfície, né, e boa parte da sua intensidade se perder naquela superfície e ser refletida apenas uma parte. Essa parte pode trazer informações verdadeiras, né, de tal cor, mas pode também trazer umas informações que não coincidem com a cor original. Eu irei explicar essa pequena diferença durante essa aula. Essa aula, se vocês bem observarem, ela vai ter uma tendência a ser demorada. Tudo bem? Então eu vou tentar minimizar e eu acredito que não vai ser tanto assim. Então, eu vou falar o passo a passo de cada fenômeno, né? Então, iniciando pela parte da reflexão, que é a possibilidade de nós enxergarmos as cores, Newton, né, não estudou somente a dinâmica. Ele verificou o seguinte, que a luz, né, a luz branca, era constituída de todas as cores, justamente as cores que formam o arco-íris. Para isso, para falar da luz, no conceito de óptica, a gente só estuda o fenômeno relacionado com a luz. A gente não estuda a natureza. A óptica geométrica não dispõe isso, apenas a óptica física. Mas eu quero passar para vocês como ocorre essa formação inicial para podermos falarmos das cores, tudo bem? Então, no caso, na formação da onda luminosa ocorre através de dois campos, né? O campo devido a uma carga no repouso, que é o campo elétrico, e o campo devido à carga em movimento, que é chamado de campo magnético. Esses dois campos interagem entre si, né? Ou seja, o campo elétrico vai ter uma direção de vibração, que é diferente da direção de propagação, assim como o campo magnético também terá sua particularidade. Mas uma coisa fundamental entre esses dois campos, quando interagem, a interação entre os dois campos, elétrico e magnético, faz surgir a nossa onda eletromagnética. E a onda eletromagnética é transversal. Ou seja, se é transversal, a direção de vibração é diferente da direção de propagação. Ou seja, como ocorre então a formação da onda eletromagnética? Através da interação entre os campos, campo elétrico e campo magnético, beleza? Essa onda, gente, vem,
se propagando, vem se deslocando numa região que não existe ar, ou seja, no vácuo. Ela consegue transpor, ou seja, passar para o meio gasoso, ou seja, vai ter uma perda de intensidade, que é uma parte do assunto mais à frente que eu irei abordar também. Chegando, ela pode colidir no meio sólido, também vai ter uma interação. Vai colidir em um meio líquido, também vai ter uma interação. Ou seja, a onda que surgiu devido à interação a dois campos vai se deslocar pelos três estados da matéria, inclusive no vácuo, e chegando até nós. Essa onda vem com uma formação única, que é todas as componentes das cores, né? Todos os espectros eletromagnéticos, formando sim a luz branca. Essa luz branca foi estudada por Newton quando ele disse o seguinte. E cadê? Acho que não sei se ele vai abordar aqui. Tá aqui. Ele fala da questão da experiência, né? Que causou grande impacto no estudo das cores. Isaac Newton, no século XVII, provou que a luz branca, quando ele fala policromática, significa que tem mais de uma cor, né? Para formar a luz branca. É formada pelas 7 cores monocromáticas que formam o arco-íris. Então ele viu que se tivesse, através do seu experimento, as cores fundamentais e rotacionasse em grande velocidade, né, você teria a formação da luz branca. Com isso, ele concluiu e certificou que a luz branca é constituída das 7 cores fundamentais que formam o arco-íris. E esse experimento é utilizado até hoje. Tudo bem? Então, cada cor irá apresentar sua frequência fundamental, terá sua faixa de comprimento de onda, como nós vimos em aulas anteriores, tudo bem? Então, cada uma vai ter a sua particularidade. Umas vão desviar mais, outras menos. Você viu o seguinte, numa das aulas anteriores, que a energia proveniente de cada cor é diretamente proporcional à sua frequência. E é inversamente proporcional ao comprimento da onda. Então, cada cor tem uma faixa de comprimento de onda. Onde é o menor, nós vamos do vermelho até o violeta. Tudo bem? Então, a primeira parte aqui que fala do disco de Newton é justamente para dizer que a luz branca é constituída das 7 cores fundamentais. E essa luz forma-se aonde? Na interação entre o campo elétrico e o campo magnético. Essa luz irá se propagar pelo vácuo em qualquer outro meio que nós estudamos, sólido, líquido ou gasoso. Aí aqui ele vai falar da questão da rotação, que eu já expliquei, tá entendendo? Devido a uma certa velocidade, nós iremos conseguir obter a luz branca. Ao tratar da cor, como eu falei, a onda, para estudar essa parte de polarização, difração, interferência, é necessário ter um conhecimento aprofundado de reflexão. Por quê? Porque nós só conseguimos enxergar o que é refletido. Então, quando vamos tratar das cores, se eu vejo a cor vermelha, é porque a única cor que está sendo refletida para mim é a cor vermelha. Se eu estou enxergando o objeto azul, é porque a única cor que está sendo refletida naquele material é a cor azul. Então, aqui tem exemplos práticos, né? Então, imagine só. Vou colocar aqui na figura. Se você tem um objeto na cor vermelha, supomos que você tem um material vermelho. Você incidiu uma luz branca. A luz branca já é constituída da cor vermelha. É como se fosse, olha só, como se fosse. Na verdade, boa parte da energia que está chegando naquele material que é vermelho, boa parte será absorvida, ou seja, permanecerá naquele local. E uma parcela será refletida. Essa parcela refletida é correspondente à cor que você irá visualizar. Então, se você tem a cor de um material vermelho, né, e incide a luz branca, na luz branca já vem o vermelho. Então, todas as outras cores serão absorvidas por esse material vermelho. A única cor que ele não irá absorver é a cor vermelha. Então, o que acontece com essa faixa vermelha? Colide e reflete. Ocorre a reflexão.
Isso que é refletido chegará até os seus olhos e você irá enxergar a cor vermelha. Então aqui no desenho, olha só, ele tem um material branco. Branco significa que tem todas as cores. Todas as cores aqui nesse material branco. Eu vou incidir a luz branca, que também já tem todas as cores. Então o que, que vai acontecer? Toda a cor branca que colide nessa superfície vai ser completamente refletida para o nosso estudo de ensino médio, porque uma parte tende a entrar no material, mas toda a grande maioria vai ser refletida, né? Porque se o material é branco, significa que já tem o vermelho, já tem o violeta, já tem as cores fundamentais. Se você chega com branco, você vai expulsar todo esse raio luminoso, então será todo completamente refletido, tudo bem? E você enxergará a luz branca. Se você observa um material azul, olha só o material azul, eu chego com a luz branca, significa que todas as cores que estão chegando com aquela luz branca irão ficar, menos uma que já tem no material, que é o azul, então não é necessária a permanência do azul que chegou. Então ele pede, opa, não temos vaga neste local para você, o azul, mas o vermelho pode ficar, o violeta pode, nós temos uma missão também para a cor amarela, para todas as outras cores, menos para o azul, infelizmente. Então, o que, que acontece? O azul retorna. Ao retornar, ocorre reflexão. E essa reflexão vai chegar até os seus olhos, você irá enxergar a cor azul. Tudo bem? Então, aqui, basicamente, ele vai estar explicando isso, sobre as cores, né? Ele falou do material de mesma cor, cores diferentes. Agora, se eu pegar um material azul, olha só, azul. Eu incidi uma luz vermelha. Opa, eu tenho azul aqui, mas eu não tenho vermelho. Eu não tenho vermelho. Então, o que, que acontece? Ele absorve a cor vermelha. E a interação entre a luz vermelha com a azul vai dar o quê? Preto ou escuro, vai depender da literatura que vocês estarão fazendo a leitura, tá? Então, observe, cores diferentes, na sua grande maioria, vai dar preto. Continuando. Aí ele continua, né? Dando exemplos aqui sobre as cores. Aí ele dá o exemplo aqui até do azul com vermelho. Aí ele viria um corpo preto. Agora, gente, o que, que acontece quando o material recebe uma grande quantidade de energia na forma de luz, onda luminosa? Então está recebendo aquela energia. Aí o que, que acontece? Se por acaso você visualizar a cor escura, ou seja, preta, significa que toda a energia está sendo absorvida. Isso aí nós tomamos para o ensino médio, mas quando isso ocorre, nós podemos considerar que aquele corpo é chamado de corpo negro. Significa o quê? Que toda a energia está sendo absorvida por ele. Então a tendência daquela região ali é esquentar, ou seja, vai ter um aumento da temperatura. Tudo bem? Então, quando tratamos do corpo negro, nós vamos tratar de uma região que tende a ser quente, porque toda a energia luminosa é absorvida por ele. Se é absorvida, a tendência é chegar a ser escura. Tudo bem? Mas aí também nós não temos em termo algo perfeito. Então aqui no livro texto ele fala, um corpo negro é capaz de absorver grande parte, ou seja, 95% das radiações que nele incidem. Assim como esses corpos absorvem grande parte da radiação, também são capazes de emitir grande parte da radiação incidente, ou seja, quando ele fala emitir, significa que ele vai liberar na forma de calor. Então essa região vai estar quente. Então pode ocorrer também desse corpo estar emitindo aquela radiação a ponto de você conseguir até visualizar uma luz daquele material. Mas isso não é abordado. Não é abordado para vocês. Mas em termos, uma coisa é certa, esse corpo vai estar liberando calor, vai estar emitindo energia na forma de calor, tudo bem? Então aqui tem um outro exemplo, olha só. A luz branca colide em um material, olha só, o observador enxerga o corpo na cor preta, por quê? O observador não recebe luz do corpo, ou seja, toda a luz permanece. Então o que, que acontece? Foi absorvida. Não teve reflexão. Se não teve reflexão, o que, que acontece? Nós teremos uma cor escura. Aí o livro texto coloca uma observação, não existe corpo negro perfeito. Isto é,
que absorva 100% da radiação incidente. Ou seja, uma parte será refletida, tudo bem? Isso é dado pela lei de Stefan Boltzmann. Olha só o que ele diz, ó, que a energia, que é o fluxo de radiação, né, é dado pelo produto da sua constante pela temperatura. Mas observa, a temperatura aqui não é linear, tá, gente? A temperatura é elevada à quarta potência. Então, esse produto aqui, só basta você saber a constante e multiplicar pela quarta potência dessa temperatura. Continuando. Ao conseguir identificar as cores através do processo de reflexão, observando o material, como ocorre tudo isso, nós vamos agora passar para um ponto do estudo da onda, no qual nós vamos mudar as características dessa onda. Como assim mudar as características dessa onda? A onda eletromagnética, ela tem sua formação devido aos campos elétrico e magnético. Cada campo, seja ele o elétrico ou magnético, vai ter direções, né? Então imagine só, você tem um campo elétrico, onde ele vai ter influência em todas as direções. E o campo magnético também terá influência em todas as direções. Beleza? Significa o quê? A interação entre dois forma uma onda eletromagnética, que é a onda luminosa. Você vai ter para todos os lados feixes de luz. Uma parte dessa luz pode colidir uma superfície, né, deixando essa região colorida, que ocorre quando a luz colide em uma bolha de sabão, fica bem colorido. Pode colidir, essa onda que vem pelo vácuo, colide na massa gasosa da Terra. Aí boa parte dessa luz passa com certos comprimentos, uma outra apenas com um único comprimento, ocorrendo uma polarização devido ao meio. Então, por isso que a cor do céu é azul, porque a grande parte da interação da nossa onda eletromagnética faz com que a resultante proporcione uma cor em abundância azul. Por isso que nós temos a cor do céu azul, né? É fácil explicar do mar. Então, quando falamos de polarização, estamos falando justamente da capacidade de nós pegarmos uma onda eletromagnética e mudar as características. Que características? As direções. Imagine aqui, ó, vem com diversas direções, eu coloco um polarizador. Seria um objeto que venha a colimar, ou seja, definir uma direção para esse campo elétrico, definir uma direção para esse campo magnético, ou seja, colocar ele em uma única direção. Dividir ele. O óculos polarizado ele é incrível, a luz colide naquele óculos, então ele divide os diversos comprimentos de onda numa única direção. Então aqui tem um exemplo prático no livro texto de vocês, que tem uma onda, olha só aqui, ó. A onda está formada pelo campo elétrico e o campo magnético. Tem diversas direções, né? Tudo quanto é local. Mas quando bate em um polarizador, no caso aqui é um polarizador vertical, o que acontece após passar por esse filtro? Toda onda não vai ficar para todas as direções, vai ter uma única direção. Eu comparo muito essa parte da polarização ao conceito de corrente elétrica. Os elétrons estão ali todos na superfície de um material condutor, desorganizado para todas as direções. No momento que eu disponibilizo uma diferença de potencial naquele material condutor, o que acontece? Os elétrons se organizam e ficam se deslocando em uma única direção. Mesma coisa ocorre aqui, mas só que eu não estou disponibilizando uma diferença de potencial, né? Eu uso um aparato, que é um polarizador, com um único objetivo, que é definir a direção para essa onda eletromagnética que tem diversas direções. Tudo bem? Observe outro detalhe na onda eletromagnética. A interação
dos campos elétrico e magnético sempre formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Não tem como eu colocar o campo elétrico e o campo magnético estando paralelos, tá? Então a interação entre eles sempre é, à medida que um aumenta, o outro diminui. Então eles são perpendiculares, tudo bem? E inversamente proporcional, se você quiser complementar. Então observe, então o que é polarização? É justamente definir uma direção específica para algo que tem diversas direções. Então olha só, ele cita: perceba que após uma onda luminosa passar pelo polarizador vertical, permanece somente uma direção de vibração, ou seja, uma parte, eram diversas, somente uma, ou seja, ele vai delimitar, vai organizar para um único trecho, né? Por esse motivo é possível afirmar que a onda luminosa é polarizável, ou seja, é polarizável porque ela é do tipo transversal. E vocês viram que a onda transversal significa o quê? Que a direção de vibração é diferente da direção de propagação, beleza? Ou seja, também são perpendiculares. Aí ele coloca uma observação, um livro. Eu gostei muito dessa parte aqui que aborda sobre polarização, difração e interferência. Ele está bem didático. Então, somente ondas transversais podem ser polarizadas, também já tinha citado, beleza? Vamos ver outros exemplos, né? Seguindo aqui a linha de estudo do livro. Ele dá outros exemplos aqui de polarização. Ele fala polarização por um polaroide. Então, neste caso, olha só a onda não polarizada. Não polarizada está em diversas direções. Aí ele colocou um polarizador. Então significa que a única faixa que irá passar da direção de vibração dessa luz não polarizada é a vertical. E aparece aqui, ó, luz polarizada. Então seria você ter a luz propagando para tudo quanto é lugar, você coloca uma pequena fenda, a luz vai passar reto, somente pelaquela fenda, ela não vai ficar fazendo assim para todos os lados, só passa o que é permitido pelo polarizador. Tudo bem? Aí, assim, nesse caso, o polarizador é uma lente conhecida como Polaroid. Perceba a redução das direções. Fez isso. Agora, gente, na lei de Malus, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que é utilizado aqui. Ó. É utilizado dois polarizadores. Então, a luz não polarizada passou pelo primeiro polarizador e ficou apenas uma única direção. Tudo bem? Agora, quando ele passa pela próxima, observe, ó, tem uma outra polarização. Observe que teve um desnível, né, entre a primeira polarização e a segunda, um desnível angular. Então, nessa lei de Malus, nós vamos justamente analisar o desnível desse ângulo através da intensidade. À medida que a onda colide em um meio para o outro, a tendência é perder sua intensidade. Então aqui ele cita, perceba que a luz não polarizada, ao passar pelo primeiro polarizador, sofre uma redução nas direções, que foi o caso. Então poderíamos até dizer, polarizado seria reduzir as direções. Né? Após passar pelo segundo, né, a intensidade da luz transmitida é dada por. Então como é que nós vamos calcular a intensidade dessa luz que passa por diversos polarizadores? Através da chamada lei de Malus, que diz que a intensidade final transmitida, né, é igual o produto da intensidade inicial pelo ângulo formado entre o polarizador e o analisador. É polarizador também, tá, gente? Dois polarizadores. Beleza? Então, essa equação tem que ser bem guardada. Detalhe, ó, cosseno quadrado de θ. Então, aqui cabe uma relação. Aqui cabe uma relação. Tem exercício que estuda essa relação. Vocês lembram disso aqui, ó? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Lembra disso? Então, preste muita atenção que você pode utilizar isso aí. Você vai ver muito isso, principalmente no ensino superior. Continuando. Agora, outro exemplo de polarização por reflexão e refração. Isso aqui, gente, não é tão simples de visualizar. Por quê?
Quando a luz colide em uma superfície, ela tende uma parte a ser refratada e outra refletida, né? Ou até mesmo absorvida toda. Neste caso aqui, vem uma onda não polarizada, que é devido a um raio de luz incidente, colide em uma superfície, mudando de meio, ou seja, vai ter uma mudança de intensidade, né? Aí o que que acontece? Aquela parcela que é refletida, ela vai em uma única direção. Então, ocorre o quê? A nossa polarização. É por conta disso aqui, gente, que ocorre muito alteração nas cores. E quando muda de meio, olha só, tem a nossa refração, que também é parcialmente polarizado. Aí o que que acontece? A relação entre o raio refletido e o raio refratado, se o ângulo formado entre eles for de 90 graus, nós teremos o que nós chamamos de... Cadê que ele, deixa eu ver se ele coloca aqui. Grau máximo. Polarização vai ocorrer na sua grande intensidade. Então, ó, ele até coloca observação. Quando a direção de vibração do raio refletido, que é esse, for perpendicular à direção do raio refratado, a polarização ocorrerá em seu grau máximo. Ou seja, para qualquer ângulo diferente de 90, nós teremos um grau mínimo. Tudo bem? Aí ele fala do ângulo, né? O ângulo formado, que eu não consigo pronunciar esse nome na íntegra, né? Então, eu quero pedir desculpa se eu não tenho habilidade nessa língua aqui. Então, o ângulo de Brestrom cita o seguinte, que para você calcular a relação, né, angular, basta você fazer a razão entre os dois meios, né? Que no caso seria o meio 1 e meio 2. Aí que o N2 aqui é justamente essa região que está em azul. O meio 1 seria o A, né? Então, neste caso, a tangente do ângulo seria igual ao índice de refração do meio 2, ou seja, a parte azul. Tudo bem? Continuando. Aí ele dá outra observação, que a direção de vibração do raio incidente é paralela à direção de vibração do raio refratado. Bem? Ou seja, quando ele fala paralelo, ele está falando disso aqui, ó. Raio incidente, o raio refratado. Teve um pequeno desnível aqui, né? Teve um pequeno desnível. Mas a trajetória é para ser essa. Então, esse desnível, sendo paralelo, significa que vai ser inferior a 90. Tudo bem? Estará um pouco... Porque na figura não mostra isso, mostra só 90, né? Ele não mostra outras figuras. Outra observação, quanto maior o número de refrações ocorrido em um raio de luz, maior será o grau de polarização. Mas a cada refração, menor será a intensidade. Então, a intensidade diminui à medida que vai se refratando. Tudo bem? Outro exemplo de polarização é por difusão. Aí aqui vem a parte que eu cito da cor do céu. Essa forma de polarização justifica a cor do céu. Quando um raio de luz atinge pequenas partículas em suspensão, ocorre o fenômeno da difusão. Olha só, como se trata isso aí? A onda vem de uma região que não existe ar. Então ele colide com o primeiro meio, que é o meio gasoso. Então vai ter partículas dessas no qual a luz vai incidir, né? Aí vai ser como se fosse aquele material das cores. Digamos que tem esse meio gasoso onde a luz colidiu, seja, digamos, azul, né? Aí eu vou colidir a luz branca. A luz branca vai colidir naquela região. Todas as cores irão ficar, menos a azul, que será refletida. Então, se essa será refletida, você vai ver o quê? A cor azul. E na sua grande maioria, na nossa atmosfera, ocorre isso. A grande parcela é azul, conforme vê aqui a figura. Então, a grande parcela é azul. Então, por isso que toda a nossa região é azul, porque esse comprimento é mais predominante em nossa atmosfera. Tudo bem? Então, seria mais ou menos essa ideia.
certas partículas vão receber luz, já tem uma grande parte, reflete apenas azul na sua grande maioria. Mas ó, tem exemplos aqui também de vermelho, amarelo, laranja, tem aqui outro exemplo. Então esse seria o exemplo de polarização por difusão. Então por que o céu é azul? Porque as ondas que colidem nas partículas gasosas tendem a ser refletidas na sua grande maioria na cor azul, fazendo com que predomine todo o céu. Tudo bem? Continuando. Então ele fala aqui, ó, a luz difundida, mesmo que parcialmente, é polarizada. Então aqui ele dá exemplos de polarização em outras áreas que não é contexto para o nosso assunto, tudo bem? Gente, eu estou tentando correr, mas está difícil aqui, ó, e nós já estamos em 30 minutos. Vamos agora falar de difração, ou seja, nós iremos falar da fuga da onda. Então a onda luminosa, quando busca uma fuga, é chamado de difração. É o fenômeno óptico onde a luz busca sempre uma fuga, né? Então aqui ele fala de a difração é um fenômeno que explica o fato de uma onda contornar um determinado obstáculo, podendo ocorrer de uma forma mais acentuada ou menos acentuada. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco de difração. Tem diversos exemplos. Então ele fala aqui o primeiro exemplo, difração, quando você se depara com fendas, orifícios, né? Então, olha só, no primeiro caso, onda A, a difração é menos acentuada. Por quê? Porque tem um certo espaçamento, né? Agora, observe na segunda situação. A onda colide aqui e busca uma fuga. Observe que é mais acentuada. Então, o que você deve conhecer de difração? Difração é o fenômeno óptico no qual a luz, né, busca sempre uma fuga. A onda, melhor, a onda busca uma fuga. Então aqui ele vai dar exemplos como o comprimento de onda determina a difração da luz em determinado orifício ou obstáculo, sendo o comprimento da onda da luz menor do que o do som, a luz sofre difração menos acentuada. Então aqui vai ter exemplos, tá, gente? Essa parte aqui é importante vocês só olharem, fazendo uma leitura breve, mas eu estarei falando aqui. Ou seja, quanto maior for o espaçamento, ou seja, a fenda, o orifício, a difração será menos acentuada. Maior distância, menos acentuação da difração, tá? Menor distância, maior acentuação da difração. Isso ocorre também com o som, né? Essa parte que vocês façam uma leitura, mas eu estarei aqui falando, olha só, do som. Digamos que eu estou aqui nesse momento explicando sobre difração sonora. Ocorre um acidente aqui na frente agora. Digamos que um avião colidiu com um carro aqui na frente. Ou carro com carro. Eu vou escutar a zoada, o som, devido à colisão. A onda sonora, ela é do tipo longitudinal, né? Ela vai se deslocando e busca fugas, orifícios, buracos. Então ela pode passar por um buracozinho da parte superior da casa, pela abertura da porta, da janela. Chega aqui no meu quarto, passa por debaixo da porta, tem sempre uma fendazinha, um orifício, né? E eu consigo escutar, né? Então, neste caso, o que aconteceu? A onda contornou obstáculos, buscou uma fuga. Eu costumo falar que na difração nós tratamos a onda como um ladrão. Tudo bem? Então, neste caso, nós vamos conseguir perceber a onda sonora por conta da difração. E sempre vai trazer para a gente informações do que ocorreu há um certo tempo. Tudo bem? Então, aqui ele vai dar exemplos do tipo aqui, tá? Agora vamos para a difração sem ser sonora, no caso da luz. Mesma coisa, difração da luz é um fenômeno mais raro e de difícil visualização, pois ocorre somente quando o orifício tiver um diâmetro próximo ao comprimento de onda. Como o comprimento da onda da luz é muito pequena, né? A ocorrência desse fenômeno é muito difícil de ser visualizada. Então isso aqui ocorre assim, gente. Se eu estou aqui, emito, uma fonte emite luz,
né? Ela vai buscar uma fuga. Você consegue identificar que o quarto X está com a lâmpada ligada. Mas é necessário que você esteja em uma região, né? Uma região onde não tenha luz. Porque se tiver, você não consegue identificar. Tudo bem? Então seria mais ou menos isso. Então eu falei de polarização, difração, agora vamos de interferência, que o livro também aborda uma série de coisas sobre interferência, né? E quando eu tratei com vocês a ideia de interferência lá na segunda série, eu falei justamente do mínimo, interferência construtiva ou destrutiva. Então nós vamos abordar um pouco mais, né? Tá? Então o que é interferência? Vem justamente da ideia de interferir, quando uma onda tende a interagir com outra onda. Essa interação pode fazer com que seja uma interação no qual tenha uma perda ou um acréscimo. Então, ele cita aqui interferência de onda. Esse fenômeno ocorre basicamente em três partes distintas. Então, muita atenção. Aproximação entre os pulsos, interferência e afastamento entre os pulsos. Ou seja, ao primeiro momento, que seria a aproximação, seria a onda, se você vai ver que está na mesma fase ou não, se estão com a mesma elevação de crista ou elevação de vales, essas coisas assim. Beleza? Outra, o contato, a interação entre elas, a interação nós chamamos de interferência, né? E depois o afastamento, o que vai acontecer ela após essa interação. Para isso, nós devemos conhecer o que é fontes coerentes. O que são fontes coerentes? Seria você observar a fonte A e a fonte B. A fonte A está com fase para cima, digamos assim, ou seja, está levando em consideração a crista. Mas a fase... Falei A, né? Sim, A. A fase B também está em crista. Então, significa que as fontes são coerentes. Então, o que seria isso aqui? Ó? Duas fontes são ditas como coerentes quando possuem a mesma frequência, podendo gerar pulsos em concordância de fase, ou seja, crista, crista, vale, vale. Ou oposição, que seria, você vê uma onda crista, vale, e do outro lado, vale, crista. Ou seja, que tenham um padrão, tudo bem? Crista, crista, vale, vale, ou interação sempre mútua, organizada, tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Outra é o princípio da superposição. O que vai acontecer quando elas interagirem? Isso é a observação inicial, que é ver se elas são coerentes ou não. Depois, durante a interação, vai ter a superposição. Quando elas estão na mesma fase, essa superposição será de um aumento na amplitude dessa onda? Será que vai ter um acréscimo, um aumento nessa onda? Quando isso ocorre, nós teremos uma interferência construtiva, mas quando ela vem em fase diferente, nós teremos uma interferência destrutiva. Mas vamos ver aqui o que o livro aborda. Então, a princípio, a superposição indica que o encontro entre dois pulsos, ambos interferem entre si, gerando nesse instante a alteração na amplitude. Essa interferência pode ocorrer de forma construtiva ou destrutiva. Interferência construtiva, então ele dá o exemplo aqui de duas ondas, A1 e A2, estão na mesma fase, né? Então, neste caso aqui, ó, ele dá pulso em concordância, crista mais crista ou vale mais vale. Neste caso aqui tem crista, crista. Então, essa é a primeira fase aqui que ele citou. A primeira fase é o quê? A aproximação entre os pulsos. Depois, a interferência, que é a interação. Se estão na mesma fase, irão se somar. Se soma amplitude A1 com A2. Então, nós teremos amplitude total. Ou amplitude resultante. Seria a soma das duas. Depois de interagir, cada uma vão seguir sua mesma trajetória. Tudo bem? Então, A1 vai continuar sendo A1 e A2 continua sendo A2, sem alteração na fase. Continua sendo crista, crista. Tá? Mas quando isso ocorre com a aproximação de uma crista ou um vale, isso aqui também pode ser vale, vale, tá, gente? Para ser construtivo. Quando isso ocorre de forma de uma crista e um vale, quando eles interagirem, nós teremos uma anulação, né?
uma anulação ou uma diferença, né, entre as amplitudes. Essa diferença vai fazer com que nós tenhamos um aumento, uma diminuição na amplitude, ou seja, neste caso, ou até mesmo zerar a amplitude. Então, neste caso, nós teremos uma interferência destrutiva. Após isso, as trajetórias seguem normalmente, tudo bem? Então, aqui, neste caso, a interferência foi parcial, destrutiva, pois no instante da interferência existe um pulso resultante. Caso não houvesse pulso resultante, né, ou seja, fosse nula, a interferência seria totalmente destrutiva. Então, se zerar, totalmente destrutiva. Se não zerar, parcialmente. Então, uma observação muito importante. Concordância de fase. Quando estão em concordância de fase, interferência é construtiva. Basta somar as amplitudes. Quando se encontram em oposição de fase, nós teremos uma interferência destrutiva. Então, temos que subtrair as amplitudes. Então, aqui ele vai citar de exemplos de onda e tem mais outras coisas aqui, olha só. Neste exemplo, gente, tem uma pessoa mexendo os pés dentro da água, no qual cada pé vai gerar uma onda. Então, aqui está o exemplo. O que seria concordância? Seria crista, crista, vale, vale. Então, aqui, gente, as cores uniformes, ou seja, azul, tudo azul, a cor toda vermelha, representa cada uma onda e representa nossas cristas. Então, tudo azul seria a crista da onda azul. Os pontilhados azul significa que são os vales da onda azul. A mesma coisa ocorre com a vermelha. Tudo vermelho seria a crista, todo vermelho. Os pontilhados vermelhos seria o vale dessa onda vermelha. Então, nós vamos analisar. Olha só, observe aqui, ó. No ponto A, nós temos a crista da onda azul com pontilhado do vermelho, ou seja, o vale do vermelho. Não estão em concordância. Nós temos agora uma crista e um vale. Quando isso ocorre, nós vamos ter uma interferência destrutiva, tá? Destrutiva. Agora, no ponto B, nós temos crista a crista, a do vermelho e do azul. Então, nós teremos aqui uma interferência construtiva. No ponto C, nós teremos aqui, ó, vermelho com azul. Então, nós teremos construtiva também. E aqui no ponto D, nós temos dois vales, né? O vale azul e o vale vermelho, também em concordância, vale, vale. Então, nós teremos também construtiva, tudo bem? Aqui irá falar, que eu acabei de citar, que é construtiva e destrutiva, né? E irá complementar com os pontos aqui direitinho. Agora, gente, o que acontece quando eu tenho uma relação entre pontos, tá? Relação entre pontos é dada aqui, ó. Perceba como dificulta muito a identificação do tipo de interferência, se é construtiva ou destrutiva. Nesses casos, essa identificação deve ocorrer de forma matemática. Então, para nós calcularmos essa diferença aqui, ó, D1, D2, em relação ao ponto G, de um F1, F2, nós temos que usar uma relação. Se por acaso a diferença, né, entre as distâncias aqui, ó, beleza? A diferença entre essas distâncias, a distância de F2 até G, a distância entre F1 até G, for um número par, nós teremos uma interferência construtiva. Se a diferença entre essas distâncias for um número ímpar, nós teremos uma interferência destrutiva. Isso aqui são relações, igual está aqui, ó, nas ondas aqui, né? É a mesma coisa, você pega um ponto e pega as fontes. Tem uma fonte luminosa F1, fonte luminosa F2, né? E relaciona com um ponto. Veja as distâncias. Se a diferença entre essas distâncias de F1 e G, de F2 e G, for a diferença entre eles for um número par, significa que a interferência foi construtiva. Se for for ímpar, nós teremos uma interferência destrutiva. Por que isso, gente? Essa relação aqui nos ajuda muito para um experimento de Wong, né? Vocês irão ver aqui agora. Então ele cita aqui, é perceptível que o N pode resultar em um número inteiro par ou ímpar. Neste caso, a fórmula que determine matematicamente o tipo de interferência ocorrida em determinado ponto é dada por quem? A diferença entre as distâncias
é igual ao número vezes a metade do comprimento da onda. Então, isso aqui é dado para vocês no exercício. Então, o que vocês precisam saber? Né? Que para saber se a interferência é construtiva ou destrutiva entre relações entre fontes e pontos, basta saber que a diferença entre as distâncias, sendo ela par, construtiva, sendo ela ímpar, destrutiva. E é igual um número vezes a metade do comprimento da onda. Então, a observação aqui que ele também, essa parte desse livro, ele abordou bem aprofundado mesmo. Dá para você complementar mais com outros livros, né? Então, ele cita: importante salientar que zero é um número par, portanto, caso a diferença entre as distâncias for nula, nós teremos uma interferência construtiva, tudo bem? Então, por último, acredito que é o último, que é o experimento de Wong, que fala das fendas, né? Que é justamente difração, mas no caso uma fenda dupla, gente. É com isso aqui que nós conseguimos identificar pontos muito pequenos. Eu fiz um experimento sobre essa experiência aqui de Wong para medir a espessura de um fio de cabelo. Então você consegue mensurar a espessura de algo muito pequeno através da sua sombra, suas franjas. Tudo bem? Então Wong, com o experimento da fenda dupla, descobriu uma forma de obter duas fontes de luz em concordância de fase. Então, se era em concordância de fase, nós teríamos crista-crista, vale-vale, né? Ou vale-vale. E nós teríamos uma região luminosa, uma região escura, uma região luminosa, uma região escura. Pode ser que essa região luminosa seja somente cristas, né? Ou somente vales, e assim por diante. Então, aqui ele dá um exemplo, olha só. Acompanhe comigo aqui. Essas ondas atingiam um anteparo onde era possível perceber a ocorrência de regiões claras e escuras, conhecidas como franjas. Confirmando o modelo de interferência, as franjas escuras respondiam à região onde ocorriam interferências destrutivas, ou seja, parte escura destrutiva, onde ocorria anulação, né? Ou seja, se é destrutiva também significa que estava em fases diferentes. Enquanto as franjas claras correspondiam a interferências construtivas, ou seja, se apresentavam em fase-fase, crista-crista, vale-vale, tudo bem? Então, é quando eles estão na mesma fase. Então, observe, a luz passa por duas fendas, né? Passa pela primeira e depois por uma outra fenda dupla. Então, nós teríamos aqui pontos máximos, mínimos, assim por diante. Olha o máximo aqui, a cor verde, né? Aí, logo depois, a interação entre eles, vinha a parte escura. Então, no experimento, se eu colocasse uma região, por exemplo, isso aqui poderia ser o comprimento de um fio de cabelo. Ou então a parte escura entre as duas claras poderia ser a espessura do fio de cabelo. Nos pontos de máximo, olha a observação aqui. Nos pontos de máximo, haverá ocorrência de franjas claras. Portanto, a interferência naquele local será construtiva. Nos pontos mínimos, haverá ocorrência de franjas escuras. Portanto, a interferência naquele local seria destrutivas. Aí ele dá o exemplo do amarelo. Os pontos amarelos, representados na figura, representam interferências construtivas. Portanto, a linha que os une é conhecida como a linha ventral. Quero chamar atenção para isso aqui, tá? O livro também dá atenção para isso aqui. Algumas das partes desse experimento são de fundamental importância para a compreensão dos cálculos matemáticos. Então, observe aqui. Observe que tem uma interação entre aqui, o amarelo, o verde, o azul, essas coisas assim. E para você mensurar a distância entre as franjas, que é o ΔD, né, ΔD, é necessário que você faça uma média. Olha só, olha a franja escura, ele está chamando de franja escura aqui, é a parte verde. A distância entre duas franjas claras consecutivas é medida entre seus pontos médios. Então vamos lá. A distância ΔD, né, a distância entre as franjas é dada pelo ponto médio. Escura com escura. Ou se você quer saber apenas o ΔL, que é o espaçamento entre essas duas escuras, na verdade é para ser clara, né? Que é os dois verdes aqui. Se você quer saber essa distância L, que não está aparecendo aqui, basta pegar a distância ΔD e dividir por 2.
Tudo bem? Até aqui. A distância ΔD entre as franjas é obtida por meio da equação. ΔD é igual ao comprimento da onda vezes o comprimento dividido por A. Aí aqui ele vai dar exemplos, né? Ó, o ΔL. Basta você pegar o ΔD e dividir por 2. Então, ΔL seria o espaçamento entre as franjas, ou as regiões escuras, ou as regiões claras. O espaçamento, basta pegar o total, que é dos seus pontos médios, e dividir por 2. Tudo bem? Essa parte aqui de interferência em película, gente, isso é o que ocorre quando você está brincando no dia a dia. Você tem uma bolha de sabão e incide a luz colide naquela região e ocorre o quê? Uma difusão ali de todas as cores, se dispersa. Aí neste caso aqui está tendo uma polarização, ou seja, a luz branca dividiu em diversas cores, em direções específicas, tudo bem? Então eu indico vocês fazerem uma leitura dessa parte aqui, né? Já está dando 50 minutos, dá um tédio de assistir uma aula de 50 minutos. Qualquer dúvida, venham a trazer para o dia da tutoria. Essa parte aqui é um assunto muito assim interessante, mas não é bem simples, tá? Então, gente, a dor do parto é grande, mas tenho que partir e até a próxima aula.